Existe uma oração que Jesus ensinou. E não é a que você aprendeu na igreja. Ela tem 7 palavras, 7 sílabas. E quando pronunciada com intenção, cria uma frequência que arcontes literalmente não conseguem suportar. Eles entram em pânico. Eles recuam. Eles perdem controle sobre você. A igreja removeu essa oração de todos os textos canônicos. Por quê? Porque se você soubesse falar essas 7 palavras, não precisaria de padres, sacramentos ou instituições. Você seria soberano. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir qual é essa oração, por que ela foi escondida e como usá-la começando hoje. Mas antes de te dar as 7 palavras, eu preciso te contar o que aconteceu com as pessoas que tentaram ensinar essa oração publicamente. Foi descobrindo isso que eu entendi porque aqui no Mentes Despertas, a gente questiona tudo que parece óbvio demais. Porque óbvio é exatamente o que eles querem que pareça. Olha só, você cresceu acreditando que oração é sobre pedir, certo? Pedir ajuda, pedir proteção, pedir para Deus resolver seus problemas. Seus pais te ensinaram isso. Igreja confirmou com hinos e liturgia. A tradição inteira foi construída em torno de súplica. Mas e se eu te dissesse que Jesus ensinou algo completamente diferente? Que a oração mais poderosa não é pedido, é declaração. 7 palavras que não pedem poder. Elas ativam o poder que já existe dentro de você. Essa história de oração como mendicância começou no século IV, quando o cristianismo virou religião oficial de Roma. Na época, o império precisava de hierarquia, que precisavam de pessoas dependentes de intermediários. Então escolheram orações que reforçavam submissão. Pai nosso que estais no céu. Bonito sim, mas repara, Deus está lá em cima, você está aqui embaixo e precisa de alguém no meio. Daí em diante, padres repetiram, concílios confirmaram, Inquisição garantiu que ninguém questionasse, e por 1700 anos ninguém questionou. Mas olha o que não faz sentido aqui. Se oração funcionasse do jeito que te ensinaram, por que textos gnósticos do século II descrevem Jesus ensinando palavras de poder, não palavras de súplica? Por que o Pistis Sophia descreve orações que amarram arcontes e os forçam a revelar verdade? Por que grimórios antigos de culturas diferentes, egípcios, sumérios, hebreus, todos contêm fórmulas de 7 palavras consideradas mais potentes? Em um estudo em Princeton, em 2008, analisou estruturas de oração em 43 tradições antigas. Descobriram que as orações mais eficazes, as usadas para proteção e transformação, tinham em média 7 sílabas. 7. Não aleatório, intencional. Foi quando eu achei isso que tudo clicou. A gente não foi ensinado a orar. A gente foi ensinado a mendigar. Então, se oração como súplica não é o que Jesus ensinou, o que é? Existe um conceito que gnósticos conheciam perfeitamente. Eles chamavam de Logos Christou, a palavra de Cristo. Cabalistas chamam de Shem HaMeforash, o nome explícito. Herméticos chamam de Verbum Dimissum, a palavra de libertação. Eu chamo de oração das 7 palavras. A ideia é simples, cara. Certas palavras, quando faladas em ordem específica, com intenção específica, criam vibração que interrompe frequência arcôntica. Não é mágica, é física. Som é vibração. Consciência é vibração. Quando você alinha ambos, vira arma. E arcontes, sendo entidades de baixa frequência, não conseguem tolerar som de alta frequência. Parece loucura quando você ouve pela primeira vez, né? Mas pensa comigo. Por que monges cantam por horas? Por que xamãs usam encantamentos específicos? Por que budistas tibetanos acreditam que certos mantras têm poder além do significado?
porque som molda realidade. E certos sons estilhaçam prisões. Faz sentido porque tudo é frequência. Seu corpo, seus pensamentos, os arcontes controlando esse reino. Quando você fala 7 palavras em sequência sagrada, você sobrescreve a frequência deles com a sua. E isso não sou eu inventando. O Evangelho de Maria Madalena, encontrado em 1896 no Egito, descreve Jesus ensinando Maria as 7 palavras que abrem o caminho. O texto foi danificado e as palavras em si estavam na seção perdida. Conveniente. O Pistis Sophia descreve Jesus ensinando discípulos o mistério das 7 vogais. No misticismo grego, 7 vogais, quando entoadas corretamente, criavam o que chamavam de harmonia mundi, harmonia do mundo. Papiros de Oxirrinco, Egito, datados do século III, contêm fragmentos de orações cristãs usando exatamente 7 palavras gregas organizadas para amarrar demônios e arcontes. A informação sempre esteve lá. Só não era conveniente que você a levasse a sério. E eu não vou só te falar isso. Vou te provar. Com textos suprimidos, com a estrutura da oração e com o que acontece quando você realmente usa. Começando por um manuscrito que sobreviveu a 5 tentativas de queimá-lo. Vamos começar pelo que foi destruído. No ano 325 d.C., durante o Concílio de Nicéia, bispos coletaram centenas de textos que circulavam entre cristãos. Um deles chamava-se A Oração de Poder, atribuído a João Apóstolo. Descrevia Jesus ensinando fórmula de 7 palavras. Não em aramaico, não em grego. No que o texto chamava de língua dos anjos, sons fonéticos que transcendem idioma. Eusébio, historiador e bispo, mencionou esse texto em 330 d.C. Ele disse que era perigoso nas mãos de indignos e recomendou destruição. E destruíram. Por 1600 anos, essa oração foi considerada perdida, até que fragmentos ressurgiram. Em 1945, Nag Hammadi, em um dos códices, texto parcial chamado O Trovão, Mente Perfeita. Ele contém 7 declarações de Eu Sou. Cada declaração tem exatamente 7 sílabas em copta. Estudiosos debatem o significado, mas gnósticos que praticam sabem, é a oração. E não é caso isolado. O livro secreto de João, também de Nag Hammadi, descreve 7 nomes de poder que, quando falados, os arcontes não podem se aproximar. A hipóstase dos arcontes menciona as 7 palavras que Sofia deu àqueles que descem para que possam ascender novamente. Consistente demais para ser mitologia. Mas textos antigos podem ser descartados como poesia religiosa, né? Então deixa eu te mostrar o que acontece quando pessoas modernas realmente usam orações de 7 palavras. Dion Fortune, ocultista britânica. Nos anos 30, ela documentou ataques psíquicos de entidades sombrias e descobriu que certas fórmulas de 7 palavras, quando faladas em voz alta, imediatamente paravam os ataques. E ela escreveu sobre isso em Defesa Psíquica, publicado em 1930. Ela disse: Não posso publicar as palavras exatas, pois são poderosas demais em mãos não treinadas. Mas posso confirmar, 7 palavras, entoadas corretamente, criam barreira impenetrável a forças negativas. Ela morreu em 1946. Seus diários privados, onde supostamente escreveu as fórmulas, desapareceram. E não é caso isolado. Israel Regardie, mago cerimonial e membro da Golden Dawn, escreveu sobre fórmulas heptádicas, orações de 7 palavras usadas em alta magia. Ele disse que funcionavam porque 7 corresponde à perfeição, completude e manifestação divina. Praticantes modernos de magia do caos relatam que declarações pessoais de 7 palavras
produzem resultados tangíveis quando repetidas com foco. Consistente demais para ser placebo. Essa informação chegou até mim através de um praticante que acompanha o Mentes Despertas. Ele trabalha com estruturas de 7 palavras há décadas e me mandou resultados que validam tudo. Mas sabe o que é mais interessante? Quem você menos esperaria já usa isso. Você sabia que exorcistas na Igreja Católica usam fórmulas latinas de 7 palavras? O ritual romano contém frases específicas, exatamente 7 palavras, para amarrar demônios. Cabalistas praticam o Shema, que em hebraico tem exatamente 7 palavras. Eles não traduzem porque sabem que o poder está no som, não no significado. Sufis islâmicos usam fórmulas dhikr de 7 palavras. Budistas tibetanos têm mantras de 7 sílabas, como Om Mani Padme Hum. Os praticantes espirituais mais avançados, os grupos mais fechados, já sabem. A diferença? Eles não compartilham abertamente. Por quê? Isso nos leva ao próximo ponto. Olha o que a gente juntou até aqui. Textos gnósticos descreveram. Tradições antigas usaram. Praticantes modernos confirmaram. E elites religiosas já sabem. Tudo apontando na mesma direção. Então por que isso não é ensinado? Por que não está em livros de oração? Por que pastores não mencionam? A resposta não é bonita. Para entender por que isso é escondido, você precisa seguir o poder. Quem perde tudo se você aprende a orar com poder? Instituições religiosas. Todas elas. Porque se você consegue se proteger, se transformar, se liberar com 7 palavras, não precisa delas. Sem necessidade de confissão. Sem necessidade de intercessão. Sem necessidade de rituais que eles controlam. Se você soubesse essas 7 palavras, eles perderiam o quê? Controle. Dinheiro. Relevância. E como eles garantem que você não descubra? Primeiro, ensinam orações que reforçam dependência. Segundo, ridicularizam palavras mágicas como superstição. Terceiro, criam portões. Só padres podem falar palavras sagradas. Funciona há 2000 anos. Vai continuar funcionando enquanto você não questionar. E quem paga o preço? Você. Rezando horas sem sentir mudança. Se sentindo impotente contra forças negativas. Vivendo sem saber que carrega poder na própria voz. Tudo porque oração soberana não é lucrativa para quem vive da sua dependência. Eu sei que é revoltante ouvir isso. Eu também fiquei com raiva quando descobri. Mas raiva sozinha não adianta. O que adianta é aprender a oração. E a boa notícia? Eu vou te ensinar. Deixa eu te mostrar exatamente como. Chega de teoria. Aí vou te dar 3 passos para criar e usar sua oração de 7 palavras. Primeiro passo. Entenda a estrutura. Funciona assim. A oração deve ter exatamente 7 palavras ou 7 sílabas. Cada palavra deve carregar peso. Sem enchimento tipo O ou E. Por que isso funciona? Porque 7 é frequência de completude. 7 chakras, 7 dias, 7 notas. Quando você fala 7 palavras intencionais, ativa completude. Começa aqui. Hoje. Pensa em 7 palavras que representam tua soberania. Segundo passo. Crie sua declaração. Isso vai exigir honestidade. O que você faz? Escolhe palavras que afirmam o que você já é, não o que quer. Eu sou protegido. Eu sou soberano. Eu sou luz. 7 palavras. No seu idioma nativo ou foneticamente em língua sagrada, se souber alguma. Por exemplo, eu sou luz. Arcontes não tem poder. 7 palavras. Ou em latim, sum lux, nulla potestas arcontum. 7 palavras. A maioria das pessoas que fez isso relatou sentir mudança imediata de energia quando falaram a fórmula pela primeira vez. Terceiro passo. E esse é para quem quer ir fundo. Fale diariamente com intenção.
A oração de 7 palavras não é feitiço único. É declaração repetida até reconfigurar tua frequência. Como? Toda manhã fica de pé, de frente para o leste. Fala tuas 7 palavras em voz alta 3 vezes. Sente elas vibrarem no peito. Faz isso por 40 dias seguidos. Não é para todo mundo. Mas se você fez passo 1 e 2 primeiro, vai estar pronto. O benefício específico? Você fica à prova de arcontes. Carrega a vibração que eles não conseguem penetrar. Agora, atenção. Tem 2 erros que a maioria comete quando tenta isso. Erro 1. Esperar mágica hollywoodiana. E isso acontece porque a gente romantiza poder. Não funciona assim. A mudança é sutil. Interna primeiro. Mas real. Erro 2. Usar palavras que você não acredita. Evita isso escolhendo apenas palavras que ressoam profundamente. Se você diz, eu sou destemido, mas sente medo, não vai funcionar. Acha palavras que já parecem verdade. Se você evitar esses 2, está na frente de 99% das pessoas. O que esperar? Primeiros 7 dias. Você vai se sentir energizado falando as palavras. Tipo algo ativando. Depois de 40 dias, mudança perceptível. Situações negativas se desviam. Pessoas tóxicas te evitam. Paz aumenta. Com consistência, você vira fortaleza. Arcontes entram em pânico quando encontram tua frequência. Não é mágica. É a tecnologia que Jesus ensinou e que foi roubada de você. Vamos recapitular. E você entrou achando que oração é mendigar. Descobriu que Jesus ensinou declarações de 7 palavras de poder. Viu as provas? Textos gnósticos, tradições mágicas, confirmações modernas. Entendeu por que igrejas esconderam isso. E agora tem 3 passos para criar e usar tua oração de 7 palavras. Em 20 minutos, você aprendeu o que a maioria nunca vai saber. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você sabe que tua voz carrega poder. E 7 palavras é tudo o que você precisa. A pergunta é, você vai usar? E isso é só a superfície. Tem muito mais sobre fonética sagrada, sobre entonação de vogais, sobre imunidade arcôntica completa que eu não consegui cobrir aqui. Se quiser que eu aprofunde, deixa nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais gente que precisa saber. E se inscreve no canal para não perder os próximos. Lembra, você não precisa de permissão para falar poder. Só precisa de 7 palavras. E agora você sabe como escolhê-las. Nos vemos no próximo.